Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Bianca Benedicto e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns hábitos voltados a uma mentalidade de abundância. E se você gosta aí desse tipo de conteúdo, deseja não só desenvolver, a sua mentalidade financeira, como também aprender sobre o mundo dos investimentos, esse canal pode contribuir aí bastante com o seu propósito. Então eu já te convido a se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando os vídeos. E o primeiro ponto, o primeiro hábito, que pra mim é muito importante e que a gente consegue reconhecer em diversos livros retratando sobre ele, é o reconhecimento do poder dos pensamentos. Então, primeiro, como dizia lá Napoleão Hill, que toda realização, toda riqueza que você ganha tem início em uma ideia. E o pensamento é uma coisa muito poderosa que, quando se une com um propósito bem definido, ele pode materializar coisas incríveis no mundo físico, E tudo o que a mente humana pode acreditar, ela pode alcançar. E eu acho isso, assim, é um lema que eu tento levar para minha vida mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui, bem forte, de um dos maiores empreendedores do mundo, Elon Musk. Com 10 anos, ele queria aprender ali sobre programação e ter o seu próprio computador. Porque o seu pai não tinha condição de dar para ele no momento, enfim, ele juntou o dinheiro e comprou junto com um curso de programação. E em 72 horas ali, o Elon Musk ele concluiu aquele curso e com 12 anos de idade. Isso aí pra mim é muita persistência, Ele programou o seu primeiro jogo. E uma das frases dele, que é bem forte, assim, é que, aspas, acredito que é possível que pessoas comuns sejam pessoas extraordinárias. Fecha. Ou seja, é uma decisão, e isso é incrível, Você pode decidir sobre a tua vida, sobre quem você quer ser, E assim, reconhecer esses desejos e fortalecer essa ideia no seu interior, eu acredito que possa emitir mais essa frequência da abundância e se conectar mais com esse seu propósito, E um estudo de Harvard, bem interessante também, que está conectado a isso que a gente está conversando aqui, descobriu que quando você se concentra, no caso, com muita atenção em algum pensamento ou algum fato, enfim, outras possibilidades que às vezes estão ali bem na nossa frente, elas passam completamente despercebidas. Ou seja, o seu cérebro ele vai estar focado ali, por exemplo, se ele estiver focado naquela crença de que eu não posso fazer, isso é impossível para mim, ou qualquer outro tipo de pensamento do tipo, qualquer outros vão ser contraditórios e jogados fora, Ou seja, a gente tem que começar a treinar a nossa mente para soltar esse tipo de foco negativo e criar uma consciência mais positiva e expandida, E outro ponto que é muito retratado em livros também e que eu aplico muito e gosto muito de aplicar na minha vida e considero que seja um hábito muito importante é você se cercar de pessoas com uma mentalidade abundante também. Então, aquele chamado Mastermind, que também é até definido no livro do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, que eu gosto muito, inclusive, tem resenha aqui dele no canal. Você já deve ter ouvido falar, que cada um de nós é a soma das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Você conhece aquela pessoa que sempre está positiva, olha o copo ali sempre mais cheio do que mais vazio? É muito bom passar tempo com essas pessoas, E como dizia, o Tony Robbins, a qualidade de vida de uma pessoa é, na maioria das vezes, um reflexo direto das expectativas do seu grupo de pares. É muito forte isso, A gente pensar sobre essa influência que a gente acaba tendo sobre o outro e recebendo também. Então, é bom a gente refletir sobre isso, Sobre as pessoas com que a gente passa mais tempo. E outro ponto que eu considero muito importante também é que nós possamos criar situações em que todos ganham, ou seja, será que a gente pensa mais no coletivo ou de forma egoísta, É uma autoanálise isso. Porque senão é hora da gente começar a rever essa questão para poder gerar abundância. Por que eu falo isso? Porque uma mentalidade de escassez, ela vai acreditar que se uma pessoa ganha, a outra tem que perder. E não é assim que funciona, A gente tem que criar condições de ganha-ganha nas nossas vidas para combater essa maneira escassa de pensar. Então a gente precisa abrir a nossa mente e se conscientizar mesmo que é através desse movimento de abundância, da nossa abundância transbordar mesmo para outras pessoas também, Que a nossa vida também pode beneficiar, a nossa abundância, a vida de outras pessoas, outras pessoas também serem beneficiadas, Então, gerar esse tipo de pensamento. E o outro, que talvez seja o mais importante, a gente incorporar a gratidão no nosso dia a dia.
como dizia lá a Oprah, né? Se você olhar para o que você tem na sua vida, você sempre vai ter mais. Se você olhar para aquilo que você não tem na sua vida, você sempre vai achar que é insuficiente, né? Nunca vai ter o suficiente. Então, é muito difícil a gente, às vezes, sentir medo, tristeza e, ao mesmo tempo, se conectar com a gratidão. Mas é importante a gente praticar essa gratidão, fortalecer esses sentimentos positivos, porque é um dos métodos mais reconhecidos para poder melhorar o bem-estar geral, né? E agradecer nunca é demais, né, gente? E outro ponto sobre essa questão da mentalidade é reconhecer a sua mentalidade relativamente ao dinheiro. Então, você já ouviu falar em mindset financeiro? Então, por exemplo, os seus pensamentos, a sua relação com o dinheiro. Então, o que você pensa sobre o dinheiro? Ah, dinheiro não cresce em árvore, dinheiro só vem com trabalho duro, é o mal do século, só pessoas gananciosas que têm. Enfim, tem diversos tipos de frases, né, que a gente ouve por aí. E que, na verdade, as pessoas pensam na renda, às vezes, mês a mês ali, e não em conquistas maiores para serem alcançadas, às vezes, por etapas. Elas paralisam por medo em arriscar uma mudança ali, talvez de pensamento, de atitude. Ou o problema está sempre no outro, não tem a questão da autorresponsabilização, né? Nós fazemos muitas vezes isso. E será que existe ressentimento por quem tem dinheiro? E muitos outros comportamentos do tipo que não estão conectados, né, sintonizados a essa mentalidade de abundância. Então, tem que ser revistos. E talvez você tenha até crescido ouvindo alguma dessas frases aí que acabam influenciando, até comandando as nossas vidas, né? Isso pode ser um reflexo direto da nossa família, de nós mesmos, né, sobre o dinheiro, o que a gente acredita, né, em relação a isso, mas também pode ser uma consciência coletiva da história da nossa sociedade em torno da prosperidade, etc. Então, a gente tem que refletir sobre isso, sobre essa mentalidade, às vezes, de escassez, né? Se você pensa assim, é o bolo finito, né? Se você pega uma parte muito grande, não vai sobrar menos para o outro. E a maioria de nós foi condicionada a ter uma mentalidade de escassez. Então, a gente tem que refletir sobre isso, tentar identificar o que a gente pensa sobre o dinheiro para tentar eliminar esse tipo de pensamento de escassez. Outra coisa que está relacionada também, né, é examinar justamente essas crenças limitantes. Por exemplo, para poder superar uma crença autossabotadora, às vezes a gente tem que colocar uma mentalidade mais positiva ali, né? Ser mais grato, por exemplo. Tudo isso está muito conectado, né? Praticar ou substituir essas crenças limitantes, adotar outras crenças fortalecedoras, né? Uma mentalidade mais abundante, uma atitude mais grata. Então, tudo isso. Outro ponto, né, mais voltado aí para a parte financeira, é o autocontrole e o planejamento. Então, a abundância, ela também está relacionada à disciplina financeira. Para a gente poder adquirir uma mentalidade financeira, é importante a gente entender os nossos gatilhos de gastos desnecessários. E uma forma que ajuda muito, né, é o planejamento financeiro. Por mais óbvio que seja, gente, tem muita gente que ainda não sabe o seu próprio fluxo de caixa, quanto ganha, quanto exatamente sai ali de mercado, de Uber, etc. Né? Não tem esse controle e é muito importante. Então, essa prosperidade financeira é uma decisão e o conhecimento, de modo geral, ele é libertador, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de várias coisas assim que já são muito discutidos e que eu gosto muito de aplicar na minha vida. Eu te convido aí a continuar nessa jornada comigo e se inscrever aqui no canal. Eu desejo muito sucesso aí pra você. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.